Se você acha que paisagens são a única coisa que as montanhas têm a oferecer, espere até ouvir sobre essas descobertas que parecem de outro mundo. De maravilhas naturais bizarras a lugares mal assombrados, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas nas montanhas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. A cachoeira que para a cada 15 minutos. Você sabia que até a natureza tem seu próprio cronômetro? Este rio é um exemplo da complexidade da natureza. Localizada no pé de uma montanha de difícil acesso perto da cidade de Afton, no estado americano do Wyoming, ela é a maior cachoeira intermitente do mundo, conhecida como a Cachoeira que Respira. Assim como seu nome indica, esta cachoeira única é o maior corpo de água que flui e para, sempre em uma média de 15 minutos. Se você acha isso surpreendente, espere até ouvir a ciência por trás. É muito simples, na verdade, mas não torna o efeito menos surpreendente. O segredo por trás dessa cachoeira rítmica é o efeito sifão. Você pode comprová-lo com um pequeno experimento divertido. Pegue uma pequena mangueira ou até mesmo um canudo flexível. Agora pegue 2 copos, não importa quais, contanto que um seja mais alto que o outro. Encha o copo mais alto até a borda com água e depois cubra uma extremidade da mangueira ou canudo com o dedo e mergulhe a outra ponta no copo mais alto. Agora incline a ponta coberta pelo seu dedo em direção ao recipiente vazio e solte. Nesse momento, a água deve fluir para cima pelo canudo e depois descer até o copo mais baixo. Surpreendente, certo? O mesmo princípio está em ação nesta cachoeira. A água flui para uma caverna subterrânea, enchendo completamente um estreito canal. Quando a água atinge um certo ponto alto deste canal, um efeito de sifão entra em ação, sugando a água para fora da câmara e permitindo que a cachoeira flua. Eventualmente, o nível da água cai, o ar entra no canal novamente e a água para de fluir. Quando a água é reabastecida, o ciclo recomeça. Se você quiser testemunhar esta maravilha natural, o comportamento intermitente da cachoeira é particularmente perceptível do final do verão ao outono, quando os níveis das águas subterrâneas são mais baixos. O fluxo geralmente dura cerca de 18 minutos e para por 15. Se não fosse por Archibald Gardner, que observou esse interessante fenômeno em 1889, não teríamos a menor ideia de que essa cachoeira intermitente existiu. 19º. A espada viking no topo de uma montanha norueguesa. Em 2017, caçadores de renas na Noruega ficaram perplexos quando descobriram durante uma caminhada um pedaço da história incrivelmente bem preservado. Uma espada viking, que possivelmente data de 1200 anos atrás. Os especialistas acreditam que a espada, encontrada por um caçador de renas chamado Einar Ambach, pertenceu ao período entre 850 e 950 anos depois de Cristo, quando os vikings vagavam pelos mares e seus contos se tornavam lendas. Apesar da sua idade, a espada estava muito bem conservada, com apenas sua lâmina mostrando sinais de ferrugem e os materiais orgânicos como tiras de couro ou adornos de osso e madeira há muito decompostos. Também foi bastante surpreendente como a espada estava presa entre 2 rochas. Embora enferrujada, ela ainda mantinha sua forma original e estava relativamente bem preservada em comparação com outras armas do mesmo período. Se não fosse pela baixa pressão e pelo frio extremo na montanha, a espada provavelmente teria se degradado mais rapidamente. Quando souberam da descoberta, os pesquisadores voltaram ao local acompanhados por Einar, um detector de metais e um arqueólogo. Eles vasculharam a montanha na esperança de encontrar mais artefatos históricos, mas infelizmente não encontraram mais nada de importante lá. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. 18º. Um cérebro da Idade do Bronze. Aqui vai outra descoberta surpreendente de 2017, desta vez no Monte Tavşanlı, na Turquia. Enquanto exploravam a área, os arqueólogos do país se depararam com uma descoberta impressionante. Um pedaço de tecido cerebral bem preservado. E a parte impressionante é como ele foi preservado. Há milhares de anos, um terremoto atingiu a área onde o cérebro foi encontrado, prendendo os habitantes do local debaixo dos escombros. Em seguida, um incêndio devastou a região, consumindo tudo em seu caminho, incluindo todo o oxigênio. Isso levou à preservação do cérebro, com a única desvantagem dele ser fervido até secar completamente.
Essa falta de umidade, porém, evitou sua decomposição. O local onde ocorreu o incêndio também desempenhou um papel na preservação do tecido cerebral. O solo nesta área era como o ingrediente secreto da receita, contendo altos níveis de potássio, magnésio e alumínio. Essa combinação levou à formação de adipocere, ou cera cadavérica, uma substância bastante eficaz na preservação da matéria humana. A conservação desse cérebro é tão extraordinária que chamou a atenção de cientistas em todo o mundo. Normalmente, o tecido cerebral é difícil de preservar, pois é rico em enzimas e células que se deterioram rapidamente após a morte. A descoberta foi tão inesperada que encorajou os arqueólogos a começarem a olhar um pouco mais de perto, na esperança de descobrir mais tesouros antigos ao redor do monte. Hoje este tecido está sendo examinado para sabermos mais sobre as condições de saúde das pessoas que viveram na região há 4.000 anos. 17º. O eremita escultor de pedras. Conheça Alberto Gutiérrez, um homem mais conhecido pelo apelido de o Eremita da Nicarágua, ou simplesmente Homem das Pedras. Este senhor é simplesmente incrível. Ele decidiu viver nas serenas montanhas da Nicarágua e passar o dia esculpindo nelas, ou melhor, esculpindo as próprias montanhas. Alberto nasceu em 17 de outubro de 1944, em uma vila perto da cidade de Estelí. Desde criança, foi sempre atraído pela floresta ao redor de sua casa e, aos 33 anos de idade, em meio ao tumulto da guerra na Nicarágua, decidiu seguir um sonho de infância. Uma visão vívida que teve aos 9 anos de idade, de esculpir uma montanha. Esse sonho o levou à montanha de El Jalacate, com vista para a reserva natural de Tais e Estanzuela, onde ele reconheceu a rocha de 91 metros que viu em seu sonho, e então deixou sua vida anterior para trás e construiu uma pequena cabana de madeira nas montanhas, onde vive sem água corrente ou eletricidade. Ele aprendeu a se adaptar e sobreviver na natureza usando ferramentas simples como pedaços de aço e uma lâmina de metal. Ele começou a esculpir e conseguiu moldar a montanha em uma escultura diversa, com vários elementos como elefantes e guepardos. Devido ao seu estilo de vida eremita, Alberto se tornou uma espécie de lenda local e uma atração turística. Pessoas de todo o mundo o visitaram, contabilizando aproximadamente 30.000 pessoas na última década. Sua fama cresceu ainda mais através da internet, o que é bastante irônico considerando que Alberto nunca se preocupou em se familiarizar com a tecnologia. 16º. A tumba pré-histórica de 5.400 anos. Em 2023, arqueólogos no sul da Espanha encontraram uma tumba que acredita-se ter mais de 5.400 anos de idade. Esta tumba foi descoberta perto de uma famosa montanha solitária da região, mas a preservação do local é apenas uma das razões de sua fama. Este local é conhecido como Piedras Blancas, Pedras Brancas em espanhol. O interessante é o fato de que o local exato da tumba se alinha perfeitamente com o nascer do sol no solstício de verão. Todos os anos, em 21 de junho, os raios do sol nascente criam uma dança hipnotizante de sombras e luzes contra um monolito dentro da tumba, algo similar ao efeito observado em Newgrange, na Irlanda. Este local mostra como os povos neolíticos eram incríveis e como eles entendiam a astronomia melhor do que pensávamos. 15º. O antigo santuário romano. Em 2020, em um dia aparentemente comum, um praticante de trilha de repente encontrou algo surpreendente em sua caminhada pelos Alpes suíços, uma antiga moeda romana. O fato marcou o início da curiosidade e do interesse dos arqueólogos pelos Alpes suíços. As escavações começaram na região entre as montanhas de Ammertenhorn e Wildstrubel, a cerca de 2,6 quilômetros acima do nível do mar, e os esforços foram altamente recompensados. Eles encontraram 100 moedas, 27 cristais de rocha, 59 sapatos, um broche e até mesmo um fragmento de uma placa votiva em forma de folha. Os itens encontrados sugerem que este era um local sagrado, talvez uma espécie de antigo destino de peregrinação, onde as pessoas depositavam esses itens como oferendas votivas. Seria como uma espécie de antigo poço dos desejos, exceto que em vez de jogar uma moeda para dar sorte, você deixaria uma moeda romana ou, se estivesse se sentindo particularmente generoso, um belo cristal de rocha brilhante. As gravações nas moedas montam uma linha do tempo que vai do século I ao século V d.C., abrangendo a ascensão e a queda do Império Romano. Os especialistas descobriram que não foi apenas um evento isolado, mas que as pessoas estavam aparecendo há séculos ali. O local, no alto das montanhas, foi provavelmente escolhido por sua beleza natural e talvez por sua abundância de cristais de rocha nas proximidades.
A comuna de Thun, que fica próxima da área, tem vários templos romanos, aumentando ainda mais o significado religioso da região nos tempos antigos. 14º. Uma sandália da Idade do Ferro. Nas montanhas remotas e íngremes da Noruega, o olhar atento de um praticante de trilha levou a uma descoberta inesperada. Uma sandália de 1.700 anos que acredita-se ser da Idade do Ferro. Encontrado em 2019, este calçado antigo foi encontrado em um desfiladeiro de grande altitude, sugerindo que a área pode ter sido uma rota de viagem séculos atrás. Embora o tipo do calçado possa fazê-lo parecer ser de um viajante no tempo perdido e pouco preparado para o clima nórdico, os especialistas acreditam que os usuários originais das sandálias eram habilidosos em andar no difícil terreno da região. Eles provavelmente adicionavam isolamento extra, com pedaços de tecido ou peles de animais. A descoberta é parte de um quebra-cabeça maior, que revela uma rede de trilhas antigas em montanhas, conectando o interior da Noruega à costa. A rede teria sido usada dos anos 200 a 1000 d.C., aproximadamente. A descoberta de fezes de cavalos da era Viking, juntamente com outros itens, indicam atividade humana significativa nesta área durante o período. À medida que o gelo continua a derreter, o surgimento de mais artefatos é esperado, revelando ainda mais segredos sobre a antiga Noruega. 13º. O amaldiçoado Forte Bangar. Situado no coração do Rajastão, na Índia, o Forte Bangar é uma relíquia de uma cidade que já foi próspera, mas agora é apenas uma ruína mergulhada em mistério e contos misteriosos. Construído no século XVII por Raja Bhagwant Singh, o irmão mais novo do general do Império Moghol Maha Singh, o forte ganhou a reputação de ser um dos lugares mais mal assombrados da Índia. A lenda de Bangar começa com uma maldição. Conta-se que um sábio amaldiçoou toda a cidade até a devastação final, resultando numa derrota desastrosa para o governante de Bangar. Com seu exército aniquilado e os habitantes brutalmente massacrados, o destino da princesa, a figura central nesses contos, permaneceu envolto em mistério. Há rumores de que ela foi condenada a vagar pelos terrenos do forte. O Serviço Arqueológico da Índia até colocou placas de alerta ao redor do forte, aconselhando os visitantes a deixarem o local antes do pôr do sol. A área é conhecida por seus incidentes inexplicáveis, incluindo pessoas que se perderam ou tiveram acidentes. Os eventos levaram à restrição da entrada de turistas estrangeiros sem autorização especial. Um aspecto intrigante de Bangar são suas casas sem telhado. A lenda local atribui isso à maldição do sábio, segundo a qual qualquer tentativa de construir um telhado supostamente levaria ao seu colapso. Apesar de sua reputação sinistra, o forte é a sede de vários templos antigos dedicados a divindades hindus, o que acrescenta uma dimensão espiritual ao lugar. 12º. O mais antigo assentamento humano em alta altitude. Nas regiões altas e frias dos Andes peruanos, os arqueólogos encontraram algo extraordinário. A evidência mais antiga já registrada de habitação humana em grandes altitudes. Este antigo assentamento, situado quase 4,5 quilômetros acima do nível do mar, foi fundado há cerca de 12.000 anos. Imagine os humanos da Era do Gelo respirando esse ar frio, seco e pobre em oxigênio, acampando em um abrigo rochoso adornado com tetos enegrecidos e paredes enfeitadas com arte rupestre. Eles deixaram para trás pontas de lança, raspadores, ferramentas de pedra lascada e até mesmo ossos de grandes mamíferos. A descoberta desafia nossa compreensão da adaptação humana inicial aos ambientes extremos, mostrando que já vivemos e prosperamos em grandes altitudes muito antes do que se pensava anteriormente. 11º. O aquífero subterrâneo fossilizado de 6 milhões de anos. Em uma descoberta inovadora nas profundezas dos Montes Ibleus, na região italiana da Sicília, uma equipe de geocientistas de diferentes instituições encontrou um antigo reservatório subterrâneo de água doce. Mas esta não é qualquer água subterrânea. Estima-se que ela tenha cerca de 6 milhões de anos. O aquífero, que pode ser resultado da crise de salinização do período messiniano, está localizado a milhares de metros abaixo da superfície e contém cerca de 17,5 quilômetros cúbicos de água. A história da origem desta água antiga é muito interessante. Durante a crise de salinização, em torno de 5,3 a 7,2 milhões de anos atrás, o mar Mediterrâneo secou quase completamente devido a um bloqueio no Estreito de Gibraltar. Este evento expôs o fundo do mar e permitiu que a água da chuva escorresse para a crosta terrestre. Esta água foi então absorvida pela rocha carbonática sob as montanhas, que agiu como uma esponja. Quando o nível do mar voltou ao normal,
Esta água doce retida foi comprimida e preservada pela pressão da água do mar sobre ela. O que torna esta descoberta ainda mais intrigante é o seu potencial impacto. Os pesquisadores estão analisando a possibilidade de utilizar este antigo reservatório para aliviar a escassez de água na Sicília. Esta descoberta também poderia inspirar explorações semelhantes em outras partes do Mediterrâneo e até mesmo além dele, abrindo novas possibilidades para resolver a escassez de água doce em várias regiões. É muito curioso pensar que a água que se infiltrou na crosta terrestre há milhões de anos pode um dia saciar a sede das civilizações modernas. 9. A árvore mais antiga da Europa. No coração da Europa, mais especificamente na Itália, há uma notável maravilha natural conhecida como Italus, uma árvore que não apenas testemunha o passar dos séculos, mas também detém o título de árvore viva mais antiga da Europa. Este antigo pinheiro da Bósnia está situado na bela paisagem das regiões montanhosas da Itália. Italus teve sua idade estimada em mais de 1230 anos de idade. Isso mesmo, esta árvore já estava crescendo quando Carlos Magno estava unindo grande parte da Europa Ocidental sob seu império. Para colocar em perspectiva, quando Italus era apenas uma jovem muda, o Império Bizantino estava em seu ápice e os vikings estavam deixando sua marca por toda a Europa e além dela. A idade de Italus foi confirmada através da ciência meticulosa da dendrocronologia, que essencialmente consiste em contar e analisar os anéis no interior dos troncos das árvores. A árvore fica em um local remoto e selvagem, enfrentando o clima do limite superior da região onde as árvores conseguem crescer. Sua localização e longevidade fazem dele um espécime notável para o estudo científico, bem como um símbolo de resistência e da passagem do tempo. Italus fica ao lado de outras árvores antigas, formando um bosque de grandes anciãs do mundo botânico. É fascinante pensar sobre o que esta árvore testemunhou ao longo dos séculos, desde a queda dos impérios até a ascensão das nações, passando pelas guerras, renascimentos, revoluções e os rápidos avanços tecnológicos dos séculos 20 e 21. Italus tem sido uma testemunha silenciosa do desenrolar da história. A descoberta e o estudo de Italus fornecem informações valiosas sobre as mudanças ambientais ao longo dos séculos. À medida que os pesquisadores continuam a estudar esta e outras árvores antigas, eles esperam obter mais informações sobre os padrões climáticos do passado, ajudando-nos a entender como a nossa natureza evoluiu e o que o futuro deve trazer. 8. As cavernas Guiaju. Escondido no condado de Yanqing, na China, fica um local histórico fascinante conhecido como Cavernas Guiaju. Descobertas em 1984, durante uma busca por relíquias culturais, essas cavernas são uma rede complexa de mais de 350 câmaras escavadas nas encostas rochosas de uma montanha. O local se estende pelas encostas norte, sul e leste, totalizando cerca de 117 cavernas. É uma visão que lembra a estrutura das colmeias de abelhas, só que gravada na encosta de uma montanha. O que é intrigante sobre essas cavernas é a precisão e as considerações que parecem ter motivado a sua arquitetura. Cada caverna normalmente tem 3 salas, incluindo uma pequena sala de estar e um depósito. Algumas têm até 2 andares conectados por escadas esculpidas e pontes de pedra. Os quartos variam em forma e tamanho, sendo o maior com 20 metros de comprimento. A altura média dos quartos é de cerca de 1,6 a 1,7 metros, levando a especulações de que a comunidade que viveu neles pode ter sido de baixa estatura. As cavernas Guiaju têm seu próprio sistema de drenagem e armazenamento de água, indicando um alto nível de sofisticação e engenharia. As câmaras serviam a vários propósitos, incluindo eventos comunitários, aposentos reais, rituais religiosos e armazenamento. O local também inclui móveis esculpidos na rocha, como camas, candelabros, compartimentos de armazenamento e tábuas de pedra. Alguns acreditam que a maior e mais complexa câmara, conhecida como Guantangzi, ou Templo Dourado, era usada para reuniões comunitárias e cerimônias religiosas. Que povo construiu essas cavernas continua um completo mistério, já que não há um registro histórico dos habitantes dessas cavernas. Alguns pesquisadores sugerem que elas foram construídas pelos Kumoshi, um povo das estepes da Mongólia que data de mais de 1000 anos atrás. Outros teorizaram que as cavernas podem ter sido um celeiro construído durante a dinastia Tang ou uma guarnição militar da dinastia Han. A ausência de produtos orgânicos para uma datação confiável e a falta de relevos e esculturas no sistema de cavernas aumenta ainda mais o mistério.
Em 1991, as cavernas Guiaju foram oficialmente abertas aos visitantes e em 2013 foram listadas como um importante local histórico e cultural protegido em nível nacional na China. Sétimo, Aldeia do Povo das Nuvens. Os Chachapoya, também conhecidos como Guerreiros das Nuvens ou Povo das Nuvens, eram uma cultura antiga que habitava os Andes amazônicos no atual Peru. Esta civilização floresceu em uma região muitas vezes chamada de Andes Amazônicos, uma parte da Cordilheira dos Andes coberta por densas florestas. Este cenário geográfico combina altas montanhas com exuberantes florestas tropicais. Vivendo entre altitudes de 2 a 3 mil metros, os Chachapoya são conhecidos por seus impressionantes feitos arquitetônicos, incluindo a monumental fortaleza de Cuelap. Muitas vezes comparada a Machu Picchu, Cuelap apresenta enormes paredes externas de pedra e mais de 400 edifícios internos. As origens dos Chachapoya e seu destino final fazem parte dos seus mistérios. Evidências arqueológicas mostram assentamentos incas e Chachapoya na área, indicando algum nível de aceitação do domínio inca. No entanto, fontes históricas sugerem um regime mais rebelde em relação aos seus imperadores. A derrota dos Chachapoya para o Império Inca ocorreu por volta da segunda metade do século XV, sob o governo de Tupac Inca Yupanqui. A aparência física desse povo, conforme observado pelos conquistadores espanhóis, era notavelmente diferente de outros grupos indígenas da região. Eles foram descritos como tendo pele clara, e suas mulheres eram conhecidas por sua beleza. Apesar da chegada dos conquistadores europeus em 1535 e de sua aliança com os Chachapoya para recuperar terras dos Incas, a introdução de doenças europeias como a varíola eventualmente levou ao desaparecimento do povo Chachapoya. Ainda assim, as descobertas arqueológicas modernas continuam a jogar luz sobre esta enigmática civilização. Em 2006, um cemitério subterrâneo contendo múmias de Chachapoya foi encontrado, fornecendo uma visão de suas características físicas e suas práticas culturais. Por outro lado, muito sobre os Chachapoya ainda permanece um mistério, incluindo seu nome original, já que Chachapoya é derivado da língua Quechua, falada pelos Incas. Sexto, esculturas antigas de 7.000 anos. Situadas no distrito de Meiji, da cidade de Tianshui, na China, as cavernas de Meiji-shan são uma magnífica combinação de arte e espiritualidade. Esta intrincada rede de cavernas budistas está esculpida na face do penhasco da montanha de Meiji. A história das cavernas de Meiji-shan começa por volta de 384 a 417 anos depois de Cristo, durante o final da dinastia Qin. Ao longo dos séculos, o local cresceu até abranger 221 cavernas com uma coleção impressionante de mais de 10.632 esculturas de argila e mais de 1.300 metros quadrados de murais, com dimensões desde monumentais a pequeninas, mostrando a evolução da arte chinesa da escultura em argila ao longo de um milênio. Uma das características mais icônicas do local é sua localização no penhasco íngreme da montanha Meiji, cerca de 70 metros acima do solo. A maior e mais famosa caverna, a Caverna 4, também conhecida como Pavilhão dos Sete Budas, abriga um esplêndido salão repleto de símbolos da tradição budista. Esta caverna também é chamada de Torre das Flores Espalhadas, com base em um conto budista sobre um ser celestial que testava seus discípulos borrifando flores da caverna. As cavernas são divididas em duas grandes áreas, penhascos ocidentais e orientais. Elas abrigam uma série de estátuas budistas, murais e estruturas arquitetônicas que são um banquete para os olhos. As esculturas de argila nas cavernas de Meiji-shan são conhecidas por seus detalhes e por representações secularizadas, aproximando-se da vida cotidiana da época. Em contraste com as grutas de Mogao, que são famosas por seus murais, as cavernas de Meiji-shan são conhecidas por suas requintadas esculturas de argila. Chegar até as cavernas de Meiji-shan é uma aventura por si só. As cavernas são conectadas por passarelas de tábuas penduradas na parede do penhasco, oferecendo uma experiência emocionante para os visitantes. Ainda que a subida possa ser desafiadora para alguns, as vistas deslumbrantes e o esplendor artístico das cavernas tornam a experiência inesquecível. Para qualquer pessoa interessada em explorar a rica história e o patrimônio artístico da China, uma visita às cavernas de Meiji-shan é uma parada obrigatória. Quinto, as pirâmides energéticas da Bósnia. Na paisagem selvagem da Bósnia, perto da cidade de Visoko, encontra-se uma série de colinas que provocaram uma mistura de curiosidade, controvérsia e orgulho cultural. São as chamadas Pirâmides da Bósnia, trazidas à atenção do público em 2005 por Semir Osmanagic, um empresário bósnio-americano.
Ele propôs que essas colinas, incluindo a maior delas, Visocica, não são meras formações naturais, mas antigas estruturas piramidais criadas por uma civilização avançada. As afirmações de Osmanagic foram baseadas em observações como a forma piramidal das colinas, sua orientação em direção aos pontos cardeais e a existência de túneis subterrâneos conhecidos como túneis Havne. Ele sugeriu que essas colinas poderiam ter mais de 30 mil anos, construídas por uma civilização anterior à história conhecida, possivelmente os Ilírios. Ele afirmou ainda que a descoberta de ondas estacionárias no local, que ele acreditava que poderiam facilitar a comunicação intergaláctica. As pirâmides da Bósnia rapidamente ganharam popularidade, especialmente entre a população local da Bósnia, que as abraçou como um símbolo de orgulho nacional e uma conexão com um passado glorioso e antigo. Visoko tornou-se um destino turístico com autoridades locais e escolas endossando visitas ao local. No entanto, as afirmações de Osmanagic foram recebidas com ceticismo e críticas significativas por parte da comunidade científica. Especialistas em arqueologia e geologia, incluindo a Associação Europeia de Arqueólogos, rejeitaram as alegações como pseudocientíficas. Eles argumentam que estas colinas em forma de pirâmide são formações naturais comuns em muitas partes do mundo. E análises geológicas mostram que essas colinas compreendem camadas de conglomerado, argila e arenito, materiais típicos da formação geológica natural da região. Cientistas qualificados expressaram preocupações de que as escavações de Osmanagic possam estar causando danos irreversíveis a sítios arqueológicos e históricos reais. Há também críticas sobre a metodologia usada em sua pesquisa, com alguns especialistas renomados negando o envolvimento no projeto. Além disso, reivindicações de blocos de concreto e técnicas de construção antigas não foram fundamentadas por evidências científicas confiáveis. Quarto, a plantação Myrtles. A plantação Myrtles, situada na cidade de St. Francisville, no estado americano da Louisiana, está imersa em uma história tão rica quanto assustadora. Construída em 1796 pelo general David Bradford, esta plantação foi inicialmente chamada de Laurel Grove. Bradford, fugindo da justiça por seu papel na rebelião do Whisky, buscou refúgio na colônia espanhola. A propriedade mais tarde passou para sua filha e seu marido, Clark Woodruff, marcando o início de uma série de tragédias e histórias de fantasmas que tornariam o local infame. Uma das mais conhecidas lendas associadas ao lugar é a de Chloe, uma garota escravizada. Como conta a história, Woodruff, descrito como um homem honesto com uma falha fatal pelo prazer, voltou sua atenção para Chloe. Temendo uma punição da esposa de Woodruff, Chloe começou a escutar conversas familiares. Quando a pegou em flagrante, Woodruff ordenou que sua orelha fosse cortada como punição, forçando-a a usar um turbante a partir de então. Em um ato de vingança, Chloe supostamente envenenou a comida da família, levando à morte da esposa de Woodruff e de seus 2 filhos. Os outros escravizados, temendo repercussões, enforcaram Chloe e descartaram seu corpo em um rio. Disse que o espírito de Chloe assombra a plantação até hoje. Em 1834, a plantação foi vendida para Ruffin Gray Sterling, que a remodelou, quase dobrando seu tamanho. O nome da propriedade foi então mudado para Myrtles. Mesmo com a troca da propriedade, tragédias continuaram a atingir o local, pois muitos dos filhos de Sterling morreram jovens, e em 1874, o genro de Sterling, William Winter, foi morto a tiros na propriedade. Diz a lenda que seu fantasma reviveu seus momentos finais na casa, cambaleando até o 17º degrau, onde ele morreu. A plantação mudou de dono várias vezes desde então, cada um aparentemente aumentando as lendas ao seu redor. Na década de 70, quando a família do prefeito comprou a propriedade e a abriu como uma pousada, relatos de atividades paranormais começaram a surgir. Os hóspedes relataram ter ouvido ruídos estranhos e visto aparições, incluindo a de uma jovem com um turbante, que se presume ser Chloe. Em 1992, uma fotografia tirada na plantação supostamente capturou o fantasma de Chloe. No entanto, os registros históricos desafiam a precisão dessas lendas. Por exemplo, não há registro de uma garota escravizada chamada Chloe na plantação, e a morte dos Woodruffs foram atribuídas à febre amarela, não envenenamento. Ainda assim, a reputação da plantação assombrada e dos avistamentos de fantasmas persistiu. Terceiro, Monte Pendle. A caça às bruxas de Pendle, em 1612, está entre os eventos mais famosos da história inglesa. O acontecimento em torno do Monte Pendle, no condado de Lancashire, envolveu 12 pessoas, principalmente de 2 famílias,
que foram acusadas de assassinar 10 indivíduos por meio de bruxaria. Os julgamentos são notáveis por sua documentação extensa e pelo elevado número de execuções. 10 dos acusados foram enforcados. Um aspecto marcante destes julgamentos foi a confiança no testemunho de uma garota de apenas 9 anos, Janet Device, contra a sua própria família. O pano de fundo desses eventos era uma sociedade imersa na turbulência religiosa e política, onde a bruxaria era um fenômeno temido e incompreendido. Esses julgamentos refletem um período da história onde a superstição e a lei se entrelaçaram, levando a consequências trágicas que são lembradas até hoje. Segundo, escondidas entre os vales. Em um vale escondido na antiga região da província de Guizhou, sudoeste da China, há um local curioso que intriga moradores e turistas. Esta descoberta, melhor vista através de um drone, é uma cena inesperada nas montanhas chinesas. Centenas de caixões de madeira misteriosos. Mas por que exatamente há caixões e restos mortais aqui? Bem, os especialistas acreditam que esta prática, que tem sido seguida desde os tempos antigos, seja com o objetivo de ajudar as almas dos mortos a chegar ao céu. Apenas em uma caverna, mais de 500 caixões podem ser encontrados em vários estágios diferentes de decomposição. Esta tradição pode ter se originado do desejo da população local de retornar à sua terra natal. Quando se mudaram para a região montanhosa para escapar da guerra há séculos, em vez de enterrar os seus mortos, eles colocaram os caixões em cavernas que representam um local de descanso temporário. Outra crença é que a prática começou para proteger os caixões das inundações, com o benefício adicional de estarem mais próximos do céu e, portanto, mais próximos do paraíso. Primeiro, Línguas Perdidas e a biblioteca mais antiga do mundo. O Mosteiro de Santa Catarina, em Sinai, no Egito, abriga uma das bibliotecas mais antigas do mundo em uso contínuo. Esta biblioteca é um tesouro de milhares de manuscritos e livros, alguns dos quais guardam preciosidades escondidas na forma de textos antigos. Usando tecnologia avançada, pesquisadores têm descoberto textos anteriormente apagados e sobrescritos pelos monges do mosteiro. Entre esses textos redescobertos estão escritos em línguas que foram perdidas há muito tempo, incluindo o albanês caucasiano e o aramaico cristão palestino. Esses manuscritos oferecem um vislumbre único do passado e contribuem significativamente para a nossa compreensão dessas línguas antigas. O projeto, chamado de Palimpsestos do Sinai, foi fundamental para trazer esses escritos secretos para os holofotes, disponibilizando suas imagens online para um estudo mais aprofundado. Quais dessas descobertas mais te intrigaram? Conte o que você acha nos comentários abaixo. Se você ficou até aqui, aproveite e curta, e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.